coloca aqui na nossa resenha, para quem não sabe, a Lu é comentarista, né? Esportiva e estará no jogo. Tem trabalho hoje, Lu? Vai estar em Fluminense só amanhã? Não, só, nem vou estar. Semana tô de folga, vou estar no domingo o Grêmio e Flamengo, né? Pela rodada do Brasileirão. Essa semana hoje e amanhã só como espectadora. Boa, boa. Então, bacana. Acompanha a Lu aí nas redes sociais. Daqui a pouco a gente vai colocar o arroba da Lu aí pra galera seguir. Lu, Corinthians 2-0 ontem. Eu assisti um pouquinho do jogo. Poderia ter sido mais. O Corinthians poderia ter liquidado ontem, acredito, essa classificatória para continuar na Sul-Americana. Gostou do jogo ontem? Traz um pouco o que você viu de Corinthians 2, Fortaleza 0, Lu. Olha, Léo, o Fortaleza começa a oscilar num momento bem delicado, né, da temporada. O momento que ele está no G4, chegou a assumir a liderança em um determinado momento, mas perdeu para o Botafogo. Eu já tinha feito esse jogo contra o Botafogo do Fortaleza, me chamou a atenção a retração e a falta de alternativa até de sair depois de uma marcação, depois de ser anulado, como aconteceu ontem. O Corinthians... diferente do que aconteceu contra o Botafogo no final de semana, no sábado, em que foi dominado, em que o Botafogo venceu, o Corinthians foi muito mais assertivo, propôs o jogo. Igor Coronado foi o nome da partida, né? Fez o gol e estava aí atentando a defesa do Fortaleza. O Vojvoda até chegou a fazer as alterações, colocar o Marinho em campo, enfim, mas a bola não conseguiu chegar para o Lucero, que pouco fez também, estava muito bem marcado. Vai ser difícil o Fortaleza reverter esse placar lá na Neoquímica Arena, já que o Corinthians costuma crescer dentro de casa. Acho que o Corinthians encaminha aí a sua vaga para a semifinal da Copa Sul-Americana. E até dentro disso, né, Lu, dentro do jogo, eu assisti o jogo ontem, que chamou atenção mais, né, no Corinthians, né? Um Corinthians ontem muito assertivo, né? Um Corinthians ontem que teve mais posse de bola do que o Fortaleza e conseguiu trabalhar muito bem, né? Você destacou o Igor Coronado, né, e fez uma grande partida, eu acho que a melhor partida dele, se eu não estiver enganado, com a camisa do Corinthians. Ontem o cara desfilou no Castelão, foi muito bem, gol, assistências ali, enfim, não assistência, mas deu passes realmente fantástico. Tem uma jogada que ele faz dentro da área, que ele serve o Thales Magno, ele perde um gol incrível. Então, o Igor Coronado, para mim, é um homem da partida, Lu. Pois estava faltando isso, né? Uma atuação consistente do time do Corinthians. O Ramon Dias já está aí com um certo tempinho à frente da equipe. A equipe que continua ali na zona de rebaixamento, uma posição desconfortável, né? E vinha aí empilhando. Teve aí aquela vitória contra o Flamengo, mas muito mais na raça do que na técnica, do que na organização. Mas ontem vi um time mais organizado, não só defensivamente, mas como também propondo o jogo e organizado ofensivamente, com o Igor Coronado ali puxando também as transições ofensivas. O Yuri Alberto, que marcou. O Corinthians sofre muito, né, com essa questão do centroavante, de jogadores que fazem, por exemplo, o Pedro Raul, que depois que saiu do Goiás, teve aquela passagem pelo Vasco, não rende, Não né? consegue. Não consegue fazer, infelizmente, e é um excelente jogador. Ele que é daqueles centroavantes que a gente coloca ali, em termos de comparação, evidentemente, a galera que está assistindo a gente precisa se atentar aos contextos e aos fatos. Quando eu falo do Pedro Raul, eu destaco dele uma característica comum aos centroavantes clássicos, né? Um cara de área, um cara que é de boas jogadas aéreas. Ele fez isso no Goiás, mas depois que saiu não conseguiu aí. Depois que ele foi vice-artilheiro, acho que isso foi na temporada retrasada. A gente está em 2024, acho que foi 2022, salvo engano, 2021, já não lembro mais. Então, assim, mas ontem a surpresa da noite ficou para um Corinthians organizado, propositivo. Até porque se fazia. Eu rapidamente fiz a comparação com o jogo de sábado, né? Principalmente no primeiro tempo, contra o Botafogo, que dominou completamente o Corinthians, que não tinha jogada ofensiva, não conseguia sair. Até no segundo tempo melhorou, mas a derrota contra o Botafogo acabou sendo certa, né? E aí você toca num ponto, né? O Corinthians melhorou quando o Ramon Dias ele se desfaz da linha de 3 ali, né? E vai para a linha de 4, né? E aí ousa um pouco mais, ele acaba até colocando o Bidon
né? E aí o Corinthians ganha um pouco mais de construção, né? Um meio um pouco mais fortalecido, né? E o Corinthians começa, de certa maneira, a incomodar o Botafogo, né? E ontem nós vimos um Corinthians que incomodou o Fortaleza o tempo inteiro, né? Muito com Exatamente. com comportamento agressivo, né, Lu? É. E isso, vamos ver se isso vai se manter, né? Porque o Corinthians tem uma posição delicada no Brasileirão, tá ali em 18º, salvo engano, né? Vou até abrir aqui a tabela. Então, assim, precisa. Acho que é 18º, É, Lu. 18º mesmo, é isso mesmo. Então, não estou errada, não. Então, assim, mas ontem o torcedor corintiano teve ali um momento de paz e de alívio, né? E começa a enxergar uma luz no fim do túnel, até porque aquela briga ali na zona de rebaixamento, Léo, ainda está muito nebulosa, né? Assim como na parte de cima, apesar do distanciamento do quarto colocado, no caso do Flamengo, para o Botafogo, mas o Flamengo tem um jogo a menos, a distância ali, pelo menos na parte de baixo, ela não está muito alongada, né, em termos de pontos. Então, tem chances ainda de reverter essa situação, sair dessa É, zona de rebaixamento. e tem muita gente, né, Lu? Tinha muita gente falando, né, que essa questão, até mesmo do Corinthians mobilizado para sair da zona do rebaixamento, iria tirar um pouco o foco da Copa Sul-Americana. Mas o que nós vimos ontem à noite não foi isso. Foi um Corinthians extremamente focado nessa classificatória e pode se projetar um Corinthians assim também contra o Flamengo, Lu, tentando passar, avançar para essa Copa do Brasil, ver essa possibilidade desse comportamento do Corinthians diante do Flamengo? Não, sem dúvida nenhuma. O grande lance é como é que ele vai para o jogo, né? Você mesmo mencionou a questão dos 3 zagueiros. É bem provável que o Ramon Dias tenha de se precaver contra o Flamengo e aí aposte mais numa linha defensiva, porque, sabe, se sair para o ataque e propor contra o Flamengo, mesmo com os desfalques que tem, né? Teve aí, né? A gente está na quarta, na segunda, confirmou a lesão do Luiz Araújo, né? Ele vai ter que fazer uma artroscopia. Mas aí você já tem um Gonzalo Plata, né? Que vem fazer aquilo que a gente esperava e realmente fez, né? Ou seja, o Corinthians se reforçou nessa janela do meio do ano, bem interessante. Tem o Memphis ainda para Sim. estrear. Parece que Então, estreia agora no fim de semana, hein, Lu? Parece que está sendo sim, guardado para o fim de semana, né? sim, parece que já está tudo regularizado. Ele estreia no fim de semana. Então, assim, eu acho que tudo vai depender de como o Ramon for colocar o time. Já viu que essa questão com os 3 zagueiros acaba prendendo demais e dificultando a transição ofensiva. Muito mais pelas características dos jogadores do que pela característica do sistema, né, Léo? Porque, na verdade, a gente acha aqui no Brasil, de uma maneira errada, que a questão dos 3 zagueiros é algo retranqueiro. Não é. A depender das características dos jogadores, de como você coloca, se você tem jogadores que funcionam bem como alas, aqui no Brasil você tem poucos, né? A gente pode até fazer uma discussão sobre isso depois, até porque a gente também tem uma carência de lateral, então, né, lateral e ala tem características diferentes, óbvio. Mas eu acho que para esse Corinthians, como a gente viu, Sim. o sistema de 3 zagueiros não funciona muito, não. Mas acho que é um time que vai vir diferente, de fato, na disputa pela final, né, da Copa do Brasil aí contra o Flamengo. Boa, boa, Lu. A galera tá chegando aqui, né? Galera, iniciando aqui a nossa segunda resenha nesse horário da manhã. Eu peço a você que compartilhe, deixa o like, se inscreva, é muito importante para o nosso crescimento, até para que o YouTube espalhe, né, o nosso conteúdo para mais, né, torcedores, para nós